para todos. Inicialmente agradeço ao deputado Adinho Bence e a presença do deputado Milton Monte aqui, pela realização desta audiência pública, que tem uma característica muito especial, que é como se fosse uma sessão de trabalho, em que os profissionais que foram convidados aqui, todos procurando trazer uma mensagem em cima da medida provisória 595. Como o tempo é exíguo, e eu sou uma pessoa que carrego nas costas 60 anos de atividade na área portuária, completado no dia 31 de março de 2012, e não tem ninguém aqui mais antigo do que eu, antigo que eu digo é na idade e no tempo de serviço, eu vou procurar, dada a exiguidade de tempo, de concentrar a minha exposição, que eu pretendo que seja objetiva, didática e clara, em cima da medida provisória 595. Mas, para falar nela, eu sou obrigado a fazer uma retrospectiva, que vai ser curta, chegando exatamente às causas que definiram as deficiências da então Empresa de Portos do Brasil, empresa pública, da qual eu fui também diretor. Apesar do muito que a Portobras fez na ocasião, durante o seu período de 1976 a 1990, tanto em investimentos de portos novos, como também através de medidas voltadas sempre para melhorar a produtividade, os reclamos que vinham dos diversos segmentos para a melhoria da produtividade e eficiência dos portos brasileiros, e essas deficiências residiam essencialmente nos seguintes e importantes pontos, que eu vou citar para depois chegar à medida provisória que gerou a 8.630 e agora a 5.995, a 595. Na ocasião, era uma excessiva centralização do poder do Estado. Atentem para isso, excessiva centralização do poder do Estado. Era a reduzidíssima participação da iniciativa privada. Era a exclusividade, tipo monopólio, do mercado de trabalho na orla marítima, ou seja, o trabalho da estiva, o que dificultava o comando único das operações portuárias. O modelo tarifário superado, que tinha sido implantado na década de 30, através de um decreto da era Vargas, que foi em junho de 1934. Aparelhamento obsoleto, os portos com grandes assoreamentos e uma ausência de programas periódicos de treinamento da mão de obra. Essas deficiências todas levaram o governo federal à extinção da Portobras. E esse governo federal foi o que se implantou em março de 1990, que infelizmente teve uma equipe de transição que desconhecia totalmente o sistema portuário vigente. E ao desconhecer esse sistema portuário vigente, pensava que se liquidando, extinguindo a Portobras, aquele prédio caracterizado aqui em Brasília, estava tudo resolvido. Só que não existia a uniformização do regime jurídico dos portos. Então a Portobras administrava 9 portos diretamente: Manaus, Cabedelo, Recife,
Maceió, Sergipe, Itajaí, Laguna e Estrela. E tinha 8 sociedades de economia mista. E que vinham desde as docas do Pará, CDP, Codomar, CDC, CODERB, CODEBA, CODESA, CDRJ e CODESP. Uma única concessão privada. Uma única concessão privada, que era a Companhia Docas de Imbituba. E alguns portos concedidos a estados, através de concessão, como o Porto de Paranaguá e Antonina, e o Porto de São Francisco do Sul e o Porto de São Sebastião. E outros entregues a municípios. Muito bem. O que aconteceu? Esqueceram que existia a dragagem dos portos vinculada a Portobras. Um grande erro cometido na época. Porque quando a CBD, criada em 67, foi extinta com a Portobras, com a extinção da Portobras, ela pertencia a uma sociedade de economia mista que permitia a participação de acionistas privados. Ao ser incorporada, para não ser privatizada, a Portobras, empresa pública, já não mais permitia essa participação da iniciativa privada. E ao extinguir-se a Portobras, o sistema que era, havia uma visão sistêmica do setor portuário, o sistema portuário ficou com uma formatação surrealista. Foi um verdadeiro tsunami. Não estou aqui defendendo que a Portobras não devesse ter sido extinta, não. A forma pela qual ela foi extinta, como a própria equipe de transição criou um monstrengo de um ministério, MINFRA, transporte, comunicação e energia. Passou um ano e transformou no MTC, Ministério dos Transportes e Comunicação. Mais um ano, vendo erro, voltou ao Ministério dos Transportes. Agora, nesses 3 anos, os portos foram abandonados, os projetos paralisados, as dragagens interrompidas. Agarraram as principais unidades de dragagem e entregaram para as docas do Rio de Janeiro, porque se encontravam no parque de dragagem do Rio de Janeiro, e distribuíram algumas outras unidades para outros portos. Durante esses 3 anos, o que ocorreu? O sistema ficou órfão, sem ninguém gerindo esse sistema. E nessa ocasião, eu assumia o DNTA, Departamento Nacional de Transportes Aquaviários, do governo Collor, e tive que, para resolver essa problemática do pessoal que trabalhava, dos profissionais de nível médio e de nível superior, que assinar convênios com as diversas companhias docas. Hoje, 80% da força de trabalho da Secretaria de Portos, da Presidência da República, são profissionais oriundos da Portobras e do GEICOT. Os 2 que aqui tiveram nessa mesa, o Fernando é oriundo da Portobras. E foi isso que permitiu ao doutor Pedro Brito, grande profissional, à testa da CEP e com o corpo de técnicos que ele recebeu, fazer uma gestão profícua. Em decorrência desse